Você sabia que quem é cego, até mesmo de nascença, pode voltar a enxergar, mas nunca ninguém te contou sobre isso? Fica comigo no vídeo até o final, porque hoje eu vou te contar por que isso aconteceu. Fala pessoal, Bruno Franco aqui, e esse é o primeiro vídeo do canal, então se você é aquela pessoa curiosa que gosta de saber o porquê das coisas, esse é o lugar certo para você. Fica comigo para poder saber mais curiosidades como essa. O ano era 2003 e um homem chamado Roger Bame estava num laboratório. Esse homem era cego há mais ou menos uns 30 anos e eles decidiram colocar ele dentro de um experimento. Era um experimento que eles colocavam essa pessoa em um lugar e algumas coisas na frente dela, alguns objetos de tamanhos diferentes, e eles pediram para ele identificar esse objeto sem tocar. E o mais impressionante é que ele conseguiu através de um dispositivo que foi colocado na língua dele. Aí você pode estar pensando, mas como é que isso é possível? Vai colocar um dispositivo na língua do cara e vai fazer ele enxergar? É como se fosse uma leitura em braille? Não é bem isso, não é um braille, mas eu vou te explicar. Durante muito tempo, os neurologistas eles acreditavam que o cérebro adulto era alguma coisa fixa, ou seja, cada região tinha uma função definida e era imutável. Então, por exemplo, o córtex visual ele processava a visão, o córtex motor controlava o movimento e depois da infância, principalmente, essa estrutura não mudava mais, era isso que eles imaginavam até então. Mas graças a muitos outros estudos, esse modelo começou a ser contestado em 1960 por um estudioso chamado Paul Brett e Rita, que era um neurologista, e a tese dele era que o cérebro humano não enxerga pelos olhos. É interessante, né? Então, o que viaja do olho até o nosso cérebro são pulsos elétricos, ou seja, é um padrão de frequência e um padrão de intensidade. E esses pulsos, eles não são diferentes da estrutura básica dos pulsos que vêm do tato, dos pulsos que vêm do ouvido ou de outros sentidos também. O que determina é a percepção e não a origem do sinal. Mas como é que o cérebro aprende a interpretar esse sinal? Isso foi chamado de neuroplasticidade, que nada mais é do que a capacidade que o cérebro tem de reorganizar as suas conexões em resposta a novas experiências. E na época, lá em 1960, os equipamentos eram enormes, né? Então, imagina uma câmera ligada por vários cabos a uma placa cheia de pequenos dispositivos instalada em uma cadeira de dentista. Isso não era nada prático, né? Então, para a pessoa poder enxergar, ela precisava sentar ali naquela cadeira, colocar aquele capacete com uma câmera e recebia esses estímulos que eram dados nas costas da pessoa. E isso acabou sendo um passo enorme na época, né? Porque era a prova de que essa ideia realmente funcionava. E com o passar dos anos essa tecnologia evoluiu, o estímulo saiu das costas e foi para a língua, que é uma região muito mais sensível e que pode transmitir muito mais informações com muito mais precisão. E aí, em 2003, utilizaram essa versão desse sistema através de uma câmera acoplada a um par de óculos que capturava imagens em preto e branco, né? Então, essas imagens eram transformadas em pequenos pulsos elétricos que eram enviadas para a placa na língua da pessoa com mais de 625 pontos. Agora, você imagina como isso aconteceu há 20 anos atrás. Isso, hoje em dia, estaria muito mais moderno, muito mais tecnológico, né? Você imagina que hoje a gente tem óculos aí com IA e acoplados justamente a câmeras, né? Então, hoje estaria muito mais moderno, mas a gente não ouve falar. É uma loucura, né? Só que o mais impressionante disso tudo não é somente o equipamento, e sim o cérebro da pessoa que testou esse experimento. Porque depois de um período de teste, ele treinou muito o uso desse equipamento, ele não sentia mais aquelas sensações na língua dele. Ele simplesmente não sentia mais nenhum impulso elétrico, ele somente conseguia enxergar as coisas pela língua. É impressionante, né? E anos depois, eles mostraram algo mais impressionante ainda, que os estímulos enviados pela língua, eles ativam a mesma região do cérebro responsável pela visão. Então, mesmo sem os olhos funcionando, o cérebro cria um novo caminho neural que interpreta aquelas informações, interpreta aqueles sinais. E isso revelou uma das características mais fascinantes do cérebro humano, que não está preso a um único sentido. Se ele recebe informação de uma outra forma, ele é capaz de aprender a transformar essa informação numa maneira diferente de perceber o mundo. E essa história deixa duas grandes lições aqui pra gente. A primeira é que o cérebro é muito mais adaptável do que a gente imagina e ele consegue criar novos caminhos, aprender coisas novas, perceber o mundo de forma diferente. E a segunda
é que grandes descobertas científicas como essa nem sempre chegam rapidamente à vida das pessoas que precisam e muitas vezes, mesmo com boas evidências, acaba levando aí anos ou décadas ou, como é o caso dessa tecnologia, nem chega para as pessoas. E por que você acha que não existe um investimento nessa tecnologia? Será que o problema é que a ciência é lenta demais? Ou será que é a falta de investimento ou a falta de interesse em investimento nessas pessoas? Aproveita também e deixa o seu like aqui nesse vídeo para ser entregue para mais pessoas e se inscreva aqui no canal também para mais curiosidades como essa. Forte abraço!